E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu transformei esse cardápio nesse cardápio. Bora lá! Lembrando que esse cardápio que eu deixei aqui do lado, ele não é o finalizado ainda. Vou mostrar para vocês, esse daqui é o PDF que eu coloquei do lado que eu tinha já salvado, né? O que a gente já vê de início aqui. Vou botar aqui do lado aqui esse outro. O que a gente já vê de início aqui? A organização, né? A organização aqui dos preços, né? A organização dos nomes aqui em cima. E também como foi que eu fiz aqui no Publish, essa organização aqui do nome do lado de cá, né? Alinhamento aqui. E esse alinhamento aqui também, ó, dos dois lados. Isso aqui foi feito em colunas, né? Duas colunas em uma caixa de texto única. Separei em duas colunas aqui. Ficou dessa forma. Vou mostrar também para vocês. Aqui embaixo também eu fiz assim, dessa forma aqui. Só que aqui eu já fiz separado, né? Esse pequeno, médio e grande já coloquei em caixa de texto separada para eu poder colocar aqui o alinhamento certinho aqui, ó, dos preços que estão embaixo. Assim como do lado de cá também, o adicional do hambúrguer. E aqui em cima, né, ó, aqui em cima também. Lembrando que essa aqui não é a organização final, assim, o alinhamento, tá tudo certinho, é o final. Mas aqui embaixo, por exemplo, isso aqui não é o final. Vou mostrar para vocês já como é que tá no final. Coloquei algumas imagens aqui, né, para dar aquele tchan. Aqui em cima também deu uma organização melhor. Mas se fosse para ficar dessa forma aqui já estava bom demais, né, em comparação do que já estava. Uma coisa também que eu acabei esquecendo, mas na final eu já ajustei, é os tamanhos, né, pequeno, médio e grande aqui que eu não tinha colocado, mas eu coloquei depois. E subindo mais outro para cima, a organização também, né, ó. No caso lá tá assim, esse tá o primeiro, ó. Pizza tá o primeiro, outro pizza tá o segundo, o terceiro já vai ser bebidas, é uma coisa que era para ser a primeira, o lanche era para ser já em outra organização, assim como também o alinhamento e essas coisas eu ajustei aqui. Ó, salgados, no caso é esse, aqui é as pizzas, ó. Separei aqui nas cores que chamam mais a atenção do cliente, né, que é o amarelo e vermelho, que já atinge ali a fome. Pizza, coloquei aqui a paginação das páginas, também vou ensinar como é que faz isso aqui. E vamos lá. Então, de início, a gente vai logo subindo aqui lá naquela pasta, aqui ó, eu tinha falado que eu tinha colocado as imagens para dar aquela chamada de atenção, né, para o cliente visualizar um salgado, alguma coisa aqui da imagem. Como foi que eu fiz? Ó, aqui já vi um bug, já vou colocar a imagem lá para trás, Aqui eu vou tirar aqui do modo visualização para me ver todas as caixas de texto, aqui ó, e o que eu fiz aqui? Eu adicionei uma caixa de texto, essa opção aqui, ó, ferramenta de texto, eu adicionei ela, e se no de vocês aparecer essa opção aqui, ó, dessa setinha, se no de vocês aparecer direto, né, se não tiver essa setinha aqui, vai ser essa opção aqui, ó, quadro de texto. Se de vocês não tiverem essa setinha, vai aparecer assim, quadro de texto. Clica nela. É provável que ela vai aparecer aqui fixada, né, do lado. E essa opção aqui, ó, colunas. Eu botei no caso duas colunas. Ficou separado aqui. Eu posso diminuir esse espaçamento do meio aqui entre essas duas colunas, nessa opção, a medianes. Não sei se eles traduziram de forma correta. Eu posso diminuir esse espaçamento entre essas duas colunas. E aqui também, ó, um espaçamento entre um e outro. Qual que eu quero maior? Essa ou aquela, né? Aqui eu quero colocar assim. Vou colocar aqui o texto desse lado e algumas imagens aqui, só para ver o alinhamento. Aí fica dessa forma. Posso estar setando aqui. Colocar 00. E se não me engano 80. Ó, puxa para o lado aqui. Puxou para o lado. Puxou para o lado. Subindo aqui. Ó, esse aqui já dá de ver que é um bug. Coloquei 0 e 0. Coloquei 0 e 0. Tem que ver nessa de baixo. Ou seja,
Se eu colocar um número aqui 50, outro número 20, outra coisa assim, se tiver tudo zerado, né? Por exemplo, eu vou colocar 0 aqui, 0 aqui. Mas se eu for colocar um número 50, por exemplo, aqui, ele vai continuar dando 0 e não deu nenhum tipo de erro, né? Por exemplo, dá uma mensagem, aumente tal área, né? Tem que dar algum erro. No caso, tem que ser primeiro essa de baixo. Primeiro de baixo para aumentar o tamanho da caixa de texto e depois sim a de cima. Ó, tá vendo? 50 aqui. Só ajustar, ó. Aqui, ó, totalmente flexível. E é isso. Aqui eu fiz dessa forma na caixa de texto. Eu fui só colocando os textos. Aqui coloquei esse texto, dei um enter, coloquei o texto, dei um enter, assim por diante. Chegando no final aqui, ele já vem para o próximo, né? Para essa próxima coluna aqui. E já essa aqui de baixo, esse aqui também faz parte da coluna, né? Esse aqui da coluna também, esses textos de baixo. Esse texto de baixo, eu só selecionei ele e diminui o tamanho. É o estilo da fonte, né? O regular. Eu estou usando essa fonte aqui, ó. Pyra Sans. Essa fonte é muito boa. O texto tá tudo certinho aqui, ó. Esse que tá em amarelo, o retângulo que tá amarelo, eu coloquei separadamente também. No caso, esse retângulo aqui, pelo Affinity Product. Eu posso ir também pelo Persona Designer e adicionar também. Aqui embaixo eu já coloquei essa pizza aqui. Coloquei essa pizza dessa forma. Deixa eu fechar aqui o quadro de texto. Coloquei a pizza dessa forma aqui, uma imagem normal. E aqui embaixo já coloquei uma máscara, né? Eu adicionei aqui, ó. Peguei essa imagem, vim nessa opção aqui, ó, de adicionar uma camada de máscara e depois eu vim no pincel. Só que aqui no Affinity Publish não tem pincel. Eu tenho que vir no Persona Foto. Venho no Persona Foto, adiciono aqui, ó. E já venho aqui na máscara, eu tenho que entrar aqui dentro da máscara e tenho que estar adicionando aqui. Já dá uma pré-visualização de onde vai ficar a máscara, ó, onde vai apagar. No caso aqui embaixo aqui, ó, tinha uma quebra, vou tirar a máscara aqui, ó, tinha essa quebra aqui nessa imagem. Então eu só coloquei aqui, ó, um pincel com a rigidez, só baixei essa rigidez aqui, ó, para as bordas ficarem bem suaves assim. Aí eu apliquei aqui embaixo. E nessa imagem aqui da pizza, ela estava inteira, ó, vendo que é a mesma pizza. O que eu fiz? Peguei um simples retângulo, coloquei assim, ó, tirar aqui o contorno, peguei esse simples retângulo, centralizei ao meio aqui, peguei o retângulo de novo, selecionei e aqui nas camadas eu seguro o Ctrl e clico em cima e vai ficar aparecendo a seleção aqui. Aí eu venho, volto na pizza e dou um delete. Depois que eu dou um delete, eu venho aqui na seleção, ó, na própria seleção, vou até tirar aqui o do retângulo, tá só a seleção, na própria seleção eu venho aqui, ó, e dou uma rotação nela. Vou até dar uma demonstração, clico depois na pizza, cadê a pizza? Ó, seleciono a pizza, um delete, aí vai apagar. Assim eu fiz, rotacionando. Ctrl D aqui. Ó. Aqui também é o espaçamento certo. Esse daqui, no caso, eu venho aqui no Affinity Publish, né, no Persona Editor do Affinity Publish aqui, e adiciono uma tabela aqui, a ferramenta de tabela normalmente. Uma coisa interessante de se ver nessa ferramenta da tabela é que eu contei a quantidade de linhas e de colunas, e quando eu vou adicionar, ó, ela vai aparecer ali uma mensagenzinha, né, uma informação. Esse C é de coluna e o L é de linha. O que está adicionando ali? Eu vou adicionar uma coluna e vai ter 6 linhas. Aqui eu vou arrastar para o lado. Vou adicionar 2 colunas e vai ter 6 linhas. Isso aqui é interessante de se ver também. Aí foi assim que eu fiz essa tabela aqui, sem perder tempo de adicionar, apagar, né? Por mais que eu apaguei depois, que essa daqui, essa tabela aqui eu coloquei ela embaixo e apaguei uma linha, simplesmente eu clico aqui, clica 2 vezes aqui, vai aparecer a opção de digitar tabela, vem aqui nessa linha ou até mesmo coluna, auxiliar do mouse em cima do número da coluna, do número da linha ou da coluna e vem nessa opção aqui, ó,
excluir coluna se caso for coluna e excluir linha se caso for linha. E ficou dessa forma aí. Aqui já é o antigo. Essa imagem também aqui da logo, ela não é vetorizada. Eu não tenho essa vetorizada aqui. É porque que aconteceu? Eu fui na lanchonete, fui nesse restaurante e eu vi lá o cardápio deles, né? O cardápio dele dessa forma aqui, falta de alinhamento, colorização também, a cor do cardápio não chamava atenção para o cliente, assim como eu estava como cliente, e estava dessa forma aqui, né? Reajustei tudo, as cores, coloquei as imagens, ó. Por exemplo aqui na água, ó, separei já aqui, organizei já aqui do cardápio em bebidas, depois salgados, caldos, massas, depois vem a pizza por último, né? Tudo certo. E aqui no início eu já coloquei assim. Aqui antes, né, como eu já tinha só organizado, ia ficar dessa forma, só organização. Mas o que que eu fiz? Eu melhorei aqui essa organização, reserve seu lanche, né? Esse reserve seu lanche, ele estava junto com o nome cardápio e estava um pouco sumido, né, que eu tinha feito. Só se baseando com o que já tinha. Depois disso, eu organizei aqui, reserve seu lanche e coloquei o número embaixo, né, o destacado reserve seu lanche ali, e o telefone barra WhatsApp, porque ele é os dois. Bebidas, águas também é a mesma coisa. Aqui nessa linha de água mineral que eu já coloquei em amarelo, e ó, amarelo, aqui ó, já estava em branco, né, fundo branco. Aí ficava amarelo, amarelo, tudo intercalando até aqui, ó, até nesses outros. Já aqui estava quebrado, né? Branco, branco. Aí depois finalizava branco, branco também. Eu já ajustei isso. E aqui, ó, coloquei a garrafinha de água aqui para visualizar a visualização, para o cliente dar a impressão aqui de dar uma visualização do que está tendo, o que ele vai consumir, né? A água, aqui está o suco, refrigerante. Está aqui, ó, num copo de refrigerante. Eu dou um zoom aqui, ó, copo de refrigerante. Aqui no suco. PNG, ó, PNG, ó, ótima qualidade. Aqui também, no caso eles vão mostrar no WhatsApp deles, ó, alta qualidade aqui, as imagens. Aqui embaixo, ó, já ajustei também, como eu estava colocando antes, que eu estava idealizando que seria, mas eu deixei dessa forma que eu achei mais interessante, né? Baseado no que eles tinham, coloquei dessa forma aqui, taxa de entrega, aceitando todas as bandeiras, e assim ficou. É mais interessante, ficou até mais espaço aqui para eu poder ajustar mais para baixo e colocar essas imagens também, que nessa daqui não tinha espaço para colocar imagem. Aqui, salgados, eu coloquei essa imagem aqui, coloquei a imagem, adicionei a máscara, deixa eu até abrir aqui esse grupo. Essa página aqui, isso aqui vem para esse lado. O Publish ele é dessa forma aqui. O Publish ele, naturalmente ele fica dessa forma, essa página desse lado. A camada aqui da imagem dos salgados, deixa eu colocar a câmera mais aqui. A camada dos salgados, vou tirar aqui, então assim, coloquei a máscara e adicionei um gradiente aqui para dar uma limpada, né? Para não aparecer, para aparecer mais o nome salgados e aparecer a imagem dos salgados atrás ali para dar essa aparência aí. Ficou bem interessante. Aqui no caldos também eu fiz a mesma coisa. Em massas também a mesma coisa, só que pesquisei a imagem na internet e adicionei aqui. Assim como essa pizza que eu já tinha falado. E também vem aqui nessa opção de ajustes em cima da imagem, eu adicionei um HSL para eu poder dar uma colorização e colocar mais vermelho, né, para chamar mais a atenção do cliente. E o vermelho também atinge essa área aí da comida, né? Atinge diretamente o estômago, vermelho e amarelo. Aqui, ó, aqui já ainda está o antigo que eu tenho que ajustar. Como é que eu vou fazer? Eu pego todo aqui o início, essa parte de cima, dando um Ctrl C, ele já está copiado. Essa parte de cima eu vou selecionar, apagar. Já que eu já estou nessa pasta aqui, nessa página aqui, vou dar só um Ctrl V e automaticamente ele vai colar com alinhamento tudo certinho, assim como estava na outra página lá. Aqui eu apago também, ó. Apaguei.
colei, já foi. Ctrl S, sempre dando Ctrl S salvar, não sabe o que vai acontecer, se vai travar o programa, o próprio Windows também ele trava. Apago aqui, Ctrl V, Ctrl S, eu salvo aqui. E foi. Já essa parte da numeração da página aqui, eu tenho que vir na opção de páginas mestres, clico 2 vezes na páginas mestres aqui e venho aqui, adiciono um retângulo, por exemplo. Vou adicionar novamente aqui só para mostrar. Adiciono um retângulo e adiciono uma caixa de texto normal aqui. Nessa caixa de texto aqui eu não vou fazer nada, eu venho aqui no menu texto, venho aqui em inserir, campos e número da página. E já vai selecionar aqui uma hashtag, não adianta colocar diretamente hashtag, até nessa versão que eu estou aqui, né? A versão que eu estou do Affinity é essa daqui. Até essa versão que eu estou aqui, ela não está digitando eu colocar a hashtag diretamente aqui, que não vai aparecer. Vai aparecer simplesmente lá a hashtag. Coloco aqui nessa opção aqui do texto. Coloco uma cor, pode ser até o amarelo, só para vocês visualizarem como é que vai ficar. Ó, vou voltar aqui na primeira página. Já vai ficar assim, ó. Já ficou em todas as páginas a paginação. Isso aqui é por que não ficou aqui? Porque aqui já... Por que não ficou? Eu pensei até que essa imagem estava na frente, mas não. O que eu fiz? Nessas imagens, nessas páginas aqui de baixo, eu selecionei elas, ó. Selecionei elas e vim aqui com o auxiliar do mouse em cima e limpei a mestre. Se eu quiser aplicar mestre, vou aplicar em todas, vai aparecer. Só que ela está lá embaixo, como eu estava pensando que ia ficar. Se eu tirar aqui, ó, vai estar lá. O que vai acontecer? Se eu quiser tirar aqui, vou ter que tirar aqui, ó, limpar. Pronto, já saiu de lá. E outra coisa também, por exemplo aqui, na mestre eu vou duplicar. Na primeira eu vou apagar. Na segunda aqui embaixo, ó, que é outro tipo, né? Eu posso fazer isso aqui até com o cabeçalho e rodapé. Na parte de baixo eu vou tirar essa daqui. E aqui eu quero que essa paginação em preto e amarelo, ela fique só nessa parte aqui. Então eu vou selecionar, segurando o Shift, seleciono essas páginas aqui, dou um auxiliar do mouse, aplicar mestre. Aqui eu vou aplicar o mestre que eu quero, por exemplo, lá está na mestre B. Selecionei a mestre B, clique OK. Aqui ela vai ficar, ó. Ficou aqui lá atrás, ó. Só colocar essa imagem para trás. Aqui da mesma forma, clico 2 vezes, pego essa imagem e jogo lá para trás e vai ficar a paginação. Foi assim que eu fiz a paginação, só para mostrar para vocês como é que funciona aqui usando a mestre e essa mestre que é muito interessante. Vou até minimizar. E foi dessa forma que eu ajustei esse cardápio que ficou dessa forma aí. É um cardápio mais interessante, mais inteligente para essa área de lanche, né, lanchonete. As pizzas com sabores, né, que sabores aqui tem, o que tu vai ter nas pizzas, os preços, tudo tão certinho aqui. Tudo bem detalhado, 4 fatias, 25 centímetros, tudo detalhado aqui, como já estava, só que mais bem visual aqui, as cores também, chamou mais a atenção do cliente. Então se vocês gostaram desse vídeo aí, comentem qual o próximo vídeo que vocês querem ver, curte, né? Valeu, fui!